A gente fala da tensão entre Donald Trump e o Brasil. Bom, isso não deve impedir o andamento do processo contra Bolsonaro. Pelo menos essa é a avaliação feita por um integrante da equipe do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ao jornal O Globo. Segundo a reportagem, a PGR tende a enviar o pedido ao gabinete do relator da ação penal, ministro Alexandre de Moraes, até segunda-feira agora, dia 14, data limite do prazo imposto para alegações finais. Depois disso, começa a contar o prazo para a manifestação da defesa do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso, Mauro Cid. Na sequência, depois dos 15 dias concedidos a Cid, abre-se o prazo para as demais defesas, entre elas a de Bolsonaro. Considerando a soma de todos os prazos, a previsão é de que todas as alegações estejam concluídas até 11 de agosto. Doutor André Marcília, de fato, essa crise diplomática, que eu não digo nem que se avizinha, que já está posta, que ocorre entre Brasil e Estados Unidos, ela realmente não tem peso para interferir em uma questão jurídica nesse processo? Olha, veja, a gente precisa entender que essa crise que está posta por essa questão toda da tarifa dos Estados Unidos, etc., ela é muito maior do que a questão desse processo. Fala-se em Jair Bolsonaro, mas fala-se sobretudo na perda das liberdades, no alcance que está sendo feito a respeito de tudo o que nós estamos vivendo no Brasil. É preciso que a gente entenda que perder a liberdade dentro de um país como o nosso, estreitar a política, a forma de fazer política, que é o que também está hoje na mesa e acontece com o Bolsonaro, não só com o Bolsonaro, mas com o bolsonarismo, a gente precisa entender que hoje o bolsonarismo está tentando se extirpar, estão tentando extirpar o bolsonarismo do tabuleiro político do ano que vem. Esse processo tem feito isso. E esse estreitamento político, junto à perda das nossas liberdades, sem dúvida alguma, levou ou leva a essa crise que nós temos lá fora. É isso que está na mesa. Então, isso poderia influenciar se nós recuássemos, se a nossa corte soubesse entender essa situação política toda e percebesse que ela deve seguir a Constituição, recuar para a Constituição. Mas isso me parece que não está na mesa. Nossa Corte segue política e segue absolutamente cega de toda e qualquer intenção a respeito de se tornar novamente uma Corte Constitucional. Alexandre Garcia, eu quero ouvir mais uma pergunta sua. Professor Marcília, o que o senhor acabou de dizer, eu ouvi nesta semana de juízes de primeira instância e magistrados de segunda instância também, que o judiciário todo está se prejudicando por ações do Supremo, que está agindo como um tribunal político, de vale tudo, e já não como um tribunal constitucional. O senhor tem sentido isso também? Alexandre, sem dúvida alguma. E esse é o incômodo que não é só nosso, da advocacia, dos jornalistas, da sociedade, é também do próprio judiciário, como você bem menciona. Se você conversar, obviamente que de forma reservada, porque, claro, todos têm receio, mas se você conversar com juízes de primeira instância e segunda instância, eles vão dizer que o STF hoje está fazendo acaba com o judiciário, acaba com a carreira deles, acaba com a profissão, com a dignidade até mesmo da profissão. Porque se você politiza a carreira jurídica, ela deixa de ser jurídica. Se você politiza o STF, ele deixa de ser constitucional. Eu tenho dito, Alexandre, que nós estamos há 6 anos, desde 2019, sem uma corte constitucional no país. É uma corte política. Faltam juízes. A gente acha que tem muito juiz no STF, que os juízes se metem em tudo, mas eu diria que nós temos ali no STF talvez congressistas vestidos de toga. O que nós deveríamos ter dentro do STF juízes constitucionais. E isso falta. Tem ali cadeiras e muitas cadeiras vazias de avaliações constitucionais a respeito dos temas que estão prementes e que são importantes de serem avaliados no país. Isso é uma crise, é uma grande crise que parece que não tem solução tão rápida. Eu vi ontem, inclusive, uma postagem do ministro Gilmar Mendes, hoje ele reforçou, até essa postagem foi colocada em inglês, no sentido de que haverá uma resistência democrática por parte da Corte. Veja, isso é um discurso político. Falar o ministro do STF diante de uma crise comercial ou de uma crise posta, ainda que dentro do judiciário, mas para ser resolvida politicamente, um juiz se manifestar dizendo que há necessidade de uma resistência democrática, como se ele empunhasse uma bandeira, me parece claro que nós estamos diante de juízes que não estão no seu papel judicial.
Na verdade, você está falando dessa disputa digital que, inclusive, repercutiu nas redes sociais hoje, nesta sexta-feira, tendo de um lado o decano do Supremo, ministro Gilmar Mendes, que publicou uma mensagem em inglês interpretada por alguns como uma resposta ao presidente dos Estados Unidos. Essa mensagem que ele publicou ontem à noite, hoje ele fez a tradução para o inglês. E, do outro lado, o deputado da oposição, Marcel Van Hatten, que rebateu também em inglês o recado dado pelo ministro do STF. Gilmar Mendes dizia o seguinte: a ele coube acusar o que ele chamou de grupos extremistas de orquestrar e planejar um golpe de Estado à luz do dia. Van Hatten, do outro lado, declarou que a publicação do ministro é um exemplo flagrante de politização do Supremo Tribunal Federal. Isso porque, na visão do parlamentar, e eu quero saber a sua avaliação também, André Marcília, o ministro proferiu publicamente o veredito da ação penal da alegada trama golpista que envolve Jair Bolsonaro. Pois é, esse me parece ser um ponto. Aliás, ele fala, né, na mensagem, o ministro Gilmar fala que houve uma responsividade do STF para salvar a democracia. Veja, uma democracia, ela não é salva por uma resposta bruta ou na força bruta do Estado. O Estado tem o monopólio da força justamente para poder usar o bom senso. E é dessa maneira que a justiça deve proceder. A justiça não pode proceder como uma pessoa que, por exemplo, é xingada na rua e revida indo lá e batendo na pessoa que o xingou. A justiça precisa ter calma, tranquilidade, agir dentro das 4 linhas, como a gente diz, e me parece que uma justiça que reage de forma exorbitante, ela está sempre fora do tom e passa ao terreno político. A gente precisa entender que o que aconteceu dentro desse país é que é justamente essa resposta bruta do STF, que está sendo defendida pelos ministros a todo custo, é que está corroendo a nossa democracia. Eles dizem que isso está salvando a democracia, mas quando o Estado passa a responder para além da lei e até para fora da lei, ele corrói as instituições, ele deturpa o direito, ele perverte a Constituição e, com isso, ele próprio passa a ser um problema e não a solução. Ele próprio passa a ser a ameaça e não mais aquele que salva a democracia. Hoje a nossa democracia está em risco por conta da perversão constitucional que foi feita dentro do Estado pelos próprios magistrados que supostamente fizeram ou, enfim, tocaram esses processos todos desde 2019 em nome de salvar a democracia. Ou seja, em nome de salvar a democracia, ela foi deturpada.